terceiro LOAS, né? Como eu disse, é um benefício para pessoas carentes, então elas precisam ter baixa renda e também um outro requisito, ser idoso ou deficiente. Muitas pessoas procuram o escritório perguntando, mas eu tenho hérnia de disco, não consigo andar, sou operado. Gente, isso não é ser deficiente, né? Deficiente tem as características próprias do deficiente. Então, não são as doenças, e sim a deficiência que caracteriza o acesso, né, a esse benefício. E idosos, aqui a gente fala de pessoas acima de 65 anos de idade, tanto mulheres quanto homens. Para esse benefício não tem diferença. Pessoas carentes, como que essa lei enxerga a pessoa carente? É aquela pessoa que o grupo familiar não supera 1/4 de salário mínimo por cabeça. Então, considerando todas as pessoas que moram naquela residência. Então, se a pessoa, o idoso ou o deficiente mora com a mãe e o pai, os dois trabalham, vai somar a renda dessas duas pessoas e dividir por 3. Afinal de contas, é o pai, a mãe e o menor deficiente. E no caso do idoso, a mesma coisa. Conta todas as pessoas que moram com aquele idoso. Seja filho, seja genro, seja neto. Vai contar todas aquelas pessoas, somar a renda de todas essas pessoas. Somando, divide por cabeça, não pode dar mais do que 1/4 de salário mínimo. No caso do deficiente, ele precisa ter comprovação por laudo médico, e esse laudo precisa ter o CID da deficiência. Então, é muito importante que as pessoas, antes de buscarem esse tipo de benefício, passem pelo médico, atestem aquela deficiência, para que o benefício não seja indeferido simplesmente pelo fato de não ter o documento. Às vezes a pessoa tem o direito, mas não tem o documento. O que precisa para esse benefício? Tá? Esse benefício, antes de fazer o pedido no INSS, é preciso realizar o cadastro único. Isso é feito no CRAS da região e o agendamento é online. É necessário esse cadastro prévio antes de pedir o benefício lá no INSS. Também é necessário que tenha o RG com a identificação de rosto. Muitas pessoas têm aquele RG antigo que não tem o reconhecimento, né, biométrico. Então, é necessário esse RG hoje para esse tipo de benefício. Não consegue pedir se tiver com o RG antigo. Então, também é algo para se atentar. Além do laudo médico, ter o RG no formato novo. E o pedido é feito no INSS, não é necessário advogado. Por que a gente atua nesse tipo de benefício? Muitas pessoas têm o direito, mas não têm os documentos. Ou chegam lá e informam coisas que não precisam ser informadas. Por exemplo, recebe o benefício da igreja. Tem instituições que fornecem o vale em dinheiro para que aquelas pessoas possam se alimentar. E elas vão lá e colocam isso como renda. Quando soma com o valor que aquelas pessoas recebem, além desses benefícios, a renda supera o valor necessário para o benefício. Então, a atuação do advogado é para o ajuste e para que a pessoa tenha acesso a esse tipo de benefício sem precisar demorar ainda mais, porque fica pedindo, não tem documento, vai lá, pede de novo, pede sozinho. Enquanto isso, podia ter contratado um especialista e já está recebendo muito mais rápido. Esse benefício é um benefício de salário mínimo, hoje R$ 1.518, e ele não é transferível. Então, a pessoa que recebe o BPC LOAS, ela não vai deixar a pensão por morte no caso dela falecer. Muitos clientes que têm o BPC LOAS feito pelo escritório começam a pagar o carnezinho do INSS. Mas ele já está recebendo, para que ele vai pagar o INSS? Não vai deixar de receber. Mas aí ele vai garantir que a sua esposa possa receber se ele venha a faltar, ou o marido, se a esposa que é a beneficiária venha a faltar, e também para os filhos. Filhos até 21 anos têm direito à pensão por morte, e também filhos deficientes têm direito à pensão por morte de forma vitalícia. Então, não é só pensar naquela pessoa que está recebendo, mas também em amparar seus familiares, porque esse benefício, ele acaba quando a pessoa deixa de existir. É isso que eu tinha para hoje, pessoal. Estou à disposição para todos os esclarecimentos. Damasio Advogados em todas as redes sociais. Obrigada.